Você já sentiu que o destino te colocou diante de algo que precisava ouvir naquele exato momento? Talvez não seja coincidência você estar aqui agora. Às vezes, a vida sussurra por caminhos que a gente nem entende. Uma frase, um olhar, uma história que chega no instante certo quando o coração anda cansado e a esperança parece ter saído pela porta. Naquela noite, num quarto silencioso de hospital, o médico foi direto. Não havia mais o que fazer. As máquinas piscavam. O som do monitor misturava-se ao suspiro de quem já carregava o peso do adeus. Mas o que ninguém sabia era que, antes de fechar os olhos, ela deixaria algo que mudaria tudo. Uma simples carta, dobrada com mãos trêmulas e fé inabalável. Um pedaço de papel sobre um travesseiro. E dentro dele o tipo de milagre que não se mede com bisturi, mas com alma. Quantas vezes você já se pegou pensando no que deixaria para trás se hoje fosse o último dia? Palavras que nunca disse. Perdões que ficaram presos na garganta. Promessas que o tempo levou. Helena também pensava assim. Mas, diferente de muitos, ela decidiu escrever. Cada letra era um pedaço do coração que ainda batia mais forte do que qualquer diagnóstico. Enquanto o corpo enfraquecia, a fé crescia. E naquela carta, havia algo que o médico não podia explicar. Algo que atravessaria a dor, o tempo e até a morte. O hospital inteiro parecia respirar mais devagar naquela noite. Os corredores vazios, a luz fria, o som distante de passos apressados. E no meio de tudo, uma mulher olhando pela janela sem medo, apenas entrega. Deus, se for para eu partir, que fique ao menos uma palavra minha para quem ainda precisa acreditar. Foi assim que ela começou a escrever. E é aqui que a história começa a tocar quem escuta. Porque essa não é só uma história sobre uma doença, nem sobre despedidas. É uma história sobre fé, sobre o tipo de amor que desafia o fim, sobre o poder que existe em uma carta escrita com verdade. Porque às vezes, o que a gente chama de fim é apenas o jeito que o milagre escolhe para começar. Você já se perguntou o que aconteceria se uma simples mensagem pudesse mudar um destino inteiro? Se uma carta pudesse fazer alguém voltar, perdoar ou acreditar de novo? Essa carta fez. E o que estava escrito nela, ninguém naquele hospital jamais esqueceu. Enquanto o relógio marcava 22 horas, Helena segurava a caneta como quem segura uma última chance. Cada palavra vinha como um sopro. Se eu partir antes do sol nascer, olhe pela janela e lembre-se de que o amor nunca morre. Ela não imaginava que aquelas linhas atravessariam oceanos, chegariam a corações distantes e fariam o impossível acontecer. O enfermeiro que trocava o lençol foi o primeiro a ver. Um envelope branco deixado sobre o travesseiro, com o nome de ninguém. Apenas uma frase na frente. Quando acordar, olhe para a janela. Era madrugada, e ninguém entendeu o significado daquilo. Mas o que aconteceu nas horas seguintes, ninguém ali conseguiria explicar. Essa é a história de uma mulher que não aceitou o silêncio como resposta. De alguém que acreditou que o amor ainda podia falar, mesmo quando o corpo já não podia mais. E talvez, ao ouvir o que ela escreveu, você também sinta algo acordar aí dentro. Porque algumas histórias não chegam por acaso. Elas vêm para lembrar que ainda existe luz, mesmo quando a vida parece apagar as lâmpadas. E se você está aqui, talvez seja porque essa história é para você. Porque o que vem depois dessa carta vai mexer com tudo o que você acredita sobre fé, despedida e o poder de um simples gesto. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir, ninguém naquele hospital jamais esqueceu. E antes da gente continuar com o que vem a seguir, que, eu te garanto, vai tocar fundo no coração, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Se essa história já começou a mexer com você, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve o nome de alguém que te ensinou o verdadeiro significado de amor, ou daquela pessoa que você gostaria de agradecer, mas nunca teve coragem de dizer. Sabe por quê? Porque cada nome, cada palavra que você escreve aqui é como mais uma carta deixada no travesseiro do mundo. E alguém, em algum lugar, pode ler e se sentir menos sozinho por causa disso. É assim que a gente transforma histórias em pontes, e o sofrimento em algo que cura.
A comunidade que cresce aqui nos comentários é feita de pessoas como você, gente de fé, de coração aberto, que acredita que o bem ainda tem voz. Então, compartilha o que sentiu. Às vezes a tua história é o que outra pessoa precisava para continuar acreditando. E se você quer seguir comigo nessa caminhada por histórias que curam, inspiram e fazem a gente lembrar o que realmente importa, já deixa o seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais corações e faz o YouTube entender que o mundo ainda quer ouvir sobre amor, fé e esperança. Aproveita e se inscreve no canal. É gratuito e é o jeito da gente seguir junto, lado a lado, em cada nova história que chega por aqui. Porque aqui cada vídeo é um abraço contado em voz. E cada comentário é um pedacinho de fé deixado para quem vier depois. Agora se ajeita aí. Respira fundo. Porque o que vem depois dessa carta é algo que nenhuma palavra consegue explicar completamente. Só sentir. Helena tinha 62 anos e um sorriso que parecia resistir a tudo. Ao tempo, à dor, às notícias difíceis e até à solidão que às vezes rondava o quarto. Professora aposentada, dessas que o bairro inteiro conhecia pelo nome. Ela era o tipo de pessoa que deixava marcas sem precisar dizer muito. A vizinhança ainda lembrava das manhãs em que a via varrendo a calçada com o rádio ligado em músicas antigas, cantarolando baixinho como quem se recusa a deixar o mundo ficar triste. Mesmo quando o corpo começou a fraquejar, Helena nunca deixou de ser quem era. Continuava mandando mensagens de bom dia para todos da família, com frases como "Deus abençoe o seu dia" ou "Hoje ainda é tempo de recomeçar". Era o jeito dela de dizer "Eu ainda estou aqui". O celular dela era cheio de grupos, família, ex-alunos, amigas da igreja, o grupo das costureiras de sábado. Em todos, o mesmo carinho, a mesma doçura. Helena era aquela pessoa que lembrava o aniversário de todo mundo, que mandava áudio com oração quando alguém estava doente, e que acreditava, de verdade, que o bem volta, mesmo que demore. Ela tinha essa fé simples, quase infantil, mas poderosa. Uma fé que não precisava de prova, só de presença. Nos últimos meses, a doença foi tirando a força, mas não o brilho do olhar. O hospital virou sua segunda casa e os enfermeiros, sua nova família. "Você ainda consegue sorrir, dona Helena?" perguntou um deles um dia. E ela respondeu: "Enquanto eu tiver um pouco de fôlego, vou usá-lo para agradecer." Era impossível não se apegar a ela. Mesmo fraca, Helena se preocupava mais com os outros do que consigo mesma. Perguntava do filho da recepcionista, mandava bênção para quem trazia o café e nunca deixava de agradecer. Quem conhecia Helena sabia que ela tinha um coração cheio de histórias. Perdeu o marido cedo, criou o filho sozinha e, mesmo com todas as dificuldades, nunca deixou faltar amor dentro de casa. Ela costumava dizer que a gente não cria filhos para o mundo, cria para o céu. E quando o filho cresceu e foi morar longe, Helena sentiu um vazio que nem a fé preenchia totalmente. Eles se falavam pouco, pequenos desentendimentos, palavras atravessadas, mágoas que se acumulam como poeira imóvel. Antigo. Coisas que parecem pequenas, mas que pesam quando o silêncio se estende por anos. Foi nessa solidão disfarçada de calma que Helena aprendeu a conversar mais com Deus do que com as pessoas. Toda noite, antes de dormir, ela escrevia num caderno azul, com letras trêmulas, as orações que não tinha coragem de dizer em voz alta. "Senhor, cuida dele por mim, mesmo que ele ache que não precisa." Era sempre sobre o filho, sempre sobre amor, sempre sobre perdão. Os médicos diziam que o quadro era irreversível, mas ela sorria. Quem decide o fim é Deus, não o diagnóstico. E ninguém sabia o que ela escrevia quando pedia papel e caneta, mas todo mundo respeitava. Parecia um ritual. Ela escrevia, dobrava o papel com cuidado e colocava sobre o travesseiro. Era como se, entre uma dor e outra, ela estivesse preparando algo. Um gesto simples, mas cheio de mistério. Algo que ela queria deixar para trás. Não um testamento de bens, mas de sentimentos. Helena tinha essa serenidade que desconcertava até os mais céticos.
Um dia, o médico entrou no quarto e disse: "A senhora entende o que está acontecendo?" Ela respondeu: "Entendo. Mas também entendo que o amor é mais forte do que o medo." Ele não soube o que dizer. Saía sempre do quarto dela um pouco diferente, como se tivesse recebido uma lição que os livros de medicina não ensinam. Enquanto o corpo se tornava mais frágil, algo dentro dela parecia ficar mais firme. Havia uma luz em seus gestos, um propósito silencioso. Helena não reclamava, não perguntava: "Por que eu?" Ela apenas dizia: "Se for para servir de exemplo, que seja com amor." Essa frase ficou gravada na memória de quem a ouviu. E talvez por isso, ninguém se surpreendeu quando ela começou a escrever cartas. Uma para cada pessoa que marcou sua vida. Para a vizinha que cuidou das plantas, para a amiga que ficou viúva, para o padre da paróquia e até para a enfermeira que trocava os lençóis todos os dias. Mas havia uma carta diferente. Aquela que ela nunca mostrou para ninguém. A carta que ficava sempre perto do travesseiro, dobrada, escondida como um segredo sagrado. No fundo, todos percebiam que havia algo especial naquele papel. Era como se ela estivesse escrevendo para alguém que ainda não tinha chegado. Talvez para o filho, talvez para Deus, ou talvez para quem, um dia, encontrasse a força que ela deixou nas palavras. Porque Helena sabia, palavras têm poder, e quando escritas com amor, atravessam o impossível. Às vezes a enfermeira a encontrava olhando pela janela o olhar distante. "Tá pensando em quê, dona Helena?" E ela respondia: "Em como o amor é teimoso. Ele sempre encontra um jeito de voltar para casa." O hospital, com seu cheiro de desinfetante e eco de passos apressados, parecia outro lugar quando ela falava. Até os que não acreditavam em nada começavam a pensar que talvez houvesse algo além. Ela não precisava pregar. A fé dela era contagiante porque era verdadeira. E você, que está me ouvindo agora, talvez conheça alguém como Helena, alguém que mesmo cansado insiste em espalhar luz, alguém que não desiste de acreditar, mesmo quando o mundo parece virar as costas. Talvez você mesmo seja essa pessoa, aquele que cuida, que perdoa, que reza baixinho por quem te feriu. Helena era assim. Um coração que aprendeu a amar sem esperar retorno. Uma mulher comum de alma extraordinária. E é por isso que, quando a carta dela foi encontrada, ninguém conseguiu segurar as lágrimas. Porque naquela folha de papel não havia apenas palavras. Havia o testemunho de uma vida inteira de fé, perdão e esperança. Mas antes de eu te contar o que estava escrito naquela carta, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo uma palavra que defina o que você sentiu até agora. Pode ser fé, amor, gratidão ou simplesmente Helena. Cada comentário é como uma vela acesa nessa história. E se você ainda não fez isso, deixa o seu like agora e se inscreve no canal para continuar caminhando comigo por histórias que inspiram, que curam e que fazem o coração lembrar o quanto o amor ainda tem força. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que o amor é capaz de atravessar até o silêncio da morte e transformar um fim em recomeço. Os exames confirmaram o pior. As palavras saíram da boca do médico com aquele tom contido, que só quem trabalha todos os dias com a fragilidade humana consegue ter. Ele olhou para o chão, respirou fundo e, com uma pausa que pareceu durar uma eternidade, disse: "Helena, o câncer já está em estágio avançado. Nós podemos tentar controlar a dor, mas a senhora tem pouco tempo." O relógio do quarto marcava 16h12. O som do monitor cardíaco era o único que ousava quebrar o silêncio. E mesmo assim, Helena não se abalou. Olhou para o médico, sorriu levemente e respondeu com uma serenidade que desarmaria qualquer um. "Tempo para quê, doutor? Para amar ainda dá." A enfermeira que estava ao lado não conseguiu conter as lágrimas. Era como se Helena tivesse acabado de ensinar uma lição que não se encontra em livros nem em diagnósticos. O médico desviou o olhar, tentando esconder a emoção. Aquele tipo de resposta vinha de quem já tinha entendido algo que muitos passam a vida inteira tentando compreender, que a vida não se mede pelo tempo que resta, mas pela intensidade de amor que cabe dentro dele. Nos dias seguintes, o quarto de Helena se encheu de uma paz diferente. Não era a calma da desistência, era a tranquilidade de quem havia feito as pazes com o destino.
A notícia se espalhou pelo hospital. A professora de 62 anos que reagiu à sentença de morte com um sorriso. Médicos, enfermeiros e até pacientes de outros andares começaram a passar pelo quarto dela. Alguns levavam flores, outros só queriam escutar o que ela tinha a dizer. Dona Helena, como a senhora consegue? Perguntavam. E ela sempre dizia: é simples, meu bem. Eu não tô esperando um milagre. Eu tô sendo um. As visitas aumentaram. Havia algo magnético naquela mulher frágil de olhar luminoso. E ninguém imaginava o que ela fazia quando o quarto ficava vazio, quando as luzes eram apagadas e o barulho dos passos sumia no corredor. Na mesinha ao lado da cama, ficavam um caderno de capa azul, uma caneta de tinta preta e um envelope branco. Era ali que Helena deixava pedaços da alma em forma de palavras. Todas as noites ela escrevia algo, às vezes orações, às vezes lembranças, às vezes pedidos de perdão. Mas uma das cartas era diferente. Aquela não tinha destinatário, não tinha data. Era como se ela estivesse escrevendo para o tempo, ou talvez para alguém que ainda viria ler aquilo quando ela já não estivesse mais ali. As enfermeiras notavam que, nos dias em que Helena escrevia, ela dormia melhor. Parecia mais leve, como quem deposita no papel o que o coração não aguenta sozinho. Escrever é meu jeito de não morrer de silêncio, ela dizia. A doença tira o corpo, mas não tira a voz. E de fato não tirava. Havia algo poderoso nas palavras que ela deixava. Uma tarde, uma delas, perguntou se ela não tinha medo. Helena riu. Medo de quê? De ir embora? A gente só tem medo do fim quando esquece que o amor é o começo de tudo. E amor, isso eu tenho de sobra. A resposta correu pelos corredores, dita de boca em boca, até virar quase uma lenda naquele hospital. Helena virou símbolo de força, de fé, de ternura. E, sem querer, começou a mudar quem passava por ela. Mas o que ninguém imaginava é que Helena estava escrevendo algo. E não era um testamento. Ela não deixava bens, joias nem dinheiro. Deixava memórias, palavras, lembranças vivas. O tipo de herança que não pesa nas mãos, mas mora no peito. Ela sabia que o tempo dela estava acabando. E mesmo assim, não escrevia despedidas. Escrevia começos. Se o amanhã não vier para mim, que venha para quem ainda precisa acreditar. Anotou numa das cartas. Certa noite o médico voltou ao quarto com o prontuário em mãos. Ele parecia desconfortável, como quem carrega uma verdade que não gostaria de dizer. Os resultados de hoje mostram que o quadro está se agravando rapidamente. A senhora vai precisar de cuidados paliativos. Helena olhou para o papel, depois para ele, e respondeu com doçura. Doutor, o senhor sabia que flor só desabrocha depois de enfrentar a terra escura? Talvez o que o senhor chama de fim seja só o meu florescer. O médico ficou em silêncio. Saiu do quarto sem conseguir explicar o nó que sentiu na garganta. Era difícil lidar com alguém que não temia o inevitável. E enquanto a equipe tentava compreender aquela calma quase celestial, Helena escrevia de novo. Desta vez, com lágrimas nos olhos, escreveu mais devagar, como se cada letra fosse uma despedida e, ao mesmo tempo, uma semente de esperança. Um dia, quando o sol nascer e eu não estiver aqui, olhe pela janela e saiba que o amor venceu. Aquela frase ficaria marcada para sempre. E não demoraria muito até que todos entendessem o verdadeiro sentido dela. O filho de Helena ainda não sabia de nada. Não sabia da gravidade da doença. Não sabia da carta, nem das orações escritas por ela em seu nome. O orgulho, o silêncio e o tempo haviam cavado um abismo entre eles. Ela nunca quis contar, talvez para poupá-lo da dor, talvez porque acreditava que o amor, quando é verdadeiro, encontra o caminho certo de volta. Ele vai sentir quando for a hora, dizia sempre. E naquela noite, antes de dormir, ela olhou para o envelope sobre o travesseiro e sussurrou: Senhor, se eu não acordar amanhã, que essa carta encontre quem precisa. Nonois. Dia seguinte, quando a enfermeira entrou no quarto, Helena estava dormindo. O sol entrava pela janela, iluminando o papel dobrado ao lado da cama. O monitor cardíaco pulsava devagar, sereno, como o coração de quem está em paz. Ninguém sabia o que havia naquela carta,
mas todos sentiam que ela continha algo importante. Algo que não podia ser lido de qualquer jeito. E é aqui que a história começa a tomar outro rumo. O ponto em que a fé se mistura ao mistério, e o amor desafia até a lógica médica. Porque às vezes o verdadeiro milagre não é o corpo se curar, é o coração se preparar para seguir adiante. Agora eu quero te fazer um pedido. Se essa parte da história já mexeu com você, escreve aí nos comentários uma palavra que defina o que sentiu. Pode ser fé, pode ser esperança, pode ser milagre. Escreve. Ainda dá tempo, se você acredita que o amor pode curar o que o tempo separou. Eu leio cada comentário, e cada um deles é um pedaço dessa corrente de fé que a gente está construindo, juntos aqui. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora. Clica no gostei, compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir sobre coragem, sobre amor e sobre o poder que existe em não desistir de acreditar. Porque o que vem depois dessa carta vai fazer você enxergar a vida de um jeito completamente novo. Todas as noites, depois que o movimento do hospital diminuía e o som dos passos sumia pelos corredores frios, Helena pegava a caneta como quem segura uma prece. O relógio da parede marcava quase sempre o mesmo horário, 22h30. Aquele era o momento dela. As luzes ficavam mais baixas, a cidade lá fora dormia, e ela se tornava só coração e papel. As cartas eram a sua forma de permanecer viva, de costurar lembranças com esperança. Uma por uma, ela escrevia, dobrava e guardava como se estivesse construindo um santuário feito de palavras. Para o padre da paróquia que a batizou, para a vizinha que cuidou das plantas quando ela viajou, para a enfermeira que lhe trouxe café num dia difícil, para o menino da limpeza que sempre a chamava de tia Helena. Em cada envelope, um pedaço de amor, um eco do que ela foi. Mas havia uma carta diferente. A última. Aquela que ela nunca mencionou. Nunca pediu para entregar. Nunca assinou. Um envelope simples, branco, deixado sobre o travesseiro. Sem nome, sem data. Só uma frase escrita com letra trêmula, mas firme. Quando acordar, olhe para a janela. O quarto dela tinha uma janela grande, de vidro, voltada para o nascente. O sol sempre entrava ali pelas 6 da manhã, inundando tudo de luz dourada. Helena costumava dizer que era a janela de Deus, porque, mesmo nos dias de dor, aquela luz parecia prometer algo maior. Quando ela escreveu aquela frase, não explicou para ninguém o que significava. Só pediu à enfermeira que não tocasse no envelope, acontecesse o que acontecesse. Naquela noite, a lua estava cheia. O céu do lado de fora era um tapete de estrelas, e o hospital dormia em silêncio. Helena, sozinha, observava o travesseiro. Tocou o envelope com delicadeza, como quem abençoa algo sagrado, e murmurou baixinho, que essa carta encontre o coração certo. Depois fechou os olhos. Ninguém sabia que aquela frase, quando acordar, olhe para a janela, era o fim e o começo de algo muito maior. Na manhã seguinte, o enfermeiro que fazia o primeiro turno entrou no quarto e percebeu o silêncio diferente. Chamou Helena baixinho, mas ela não respondeu. O monitor ainda piscava, fraco, como se o corpo tivesse se despedido do mundo em paz. Ao lado do travesseiro, o envelope branco estava exatamente onde ela deixara. Ele hesitou. Não sabia se devia abrir, mas algo dentro dele dizia que aquela carta precisava ser lida. Pegou o envelope com cuidado e notou que a luz do sol batia exatamente sobre as palavras. O quarto parecia outro, mais leve, mais quente, quase sagrado. Ele abriu o envelope devagar, e dentro havia uma folha com poucas linhas, mas cada uma parecia carregar uma eternidade. Se o amanhã chegar e eu não estiver aqui, olhe para a janela. A luz que entra é o jeito de Deus dizer que eu cheguei bem. A dor passa, o amor fica. E o amor é o que cura. O enfermeiro, que sempre se orgulhara de manter a postura profissional, não conseguiu conter o choro. Aquilo não era só uma despedida, era uma promessa. Ele ficou ali, imóvel, olhando para a janela, e jurava que naquele instante uma brisa leve atravessou o quarto, movendo as cortinas como se alguém tivesse acabado de passar. As enfermeiras que chegaram logo depois sentiram o mesmo.
Nenhuma explicação científica cabia no que se sentia ali. O ar tinha cheiro de flores, e o clima do hospital, que sempre fora pesado, naquela manhã parecia suspenso entre o céu e a terra. Uma delas ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração silenciosa. Outra segurou o envelope e prometeu nunca esquecer aquelas palavras. O médico entrou pouco tempo depois. Quando viu o rosto sereno de Helena e a carta aberta, ficou em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Pela janela, o sol entrava com uma intensidade diferente, iluminando exatamente o travesseiro. O médico, que nunca acreditara em nada além da ciência, sentiu algo apertar o peito. Essa mulher ensinou mais sobre cura do que qualquer diploma, murmurou. Mas ninguém ali sabia que aquela carta ainda tinha um destino. O enfermeiro tirou uma foto do bilhete e publicou em uma rede social, escrevendo apenas: "Hoje aprendi o que é fé." Ele não imaginava que aquela postagem ganharia força. Em poucas horas, a foto se espalhou. Milhares de pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a contar suas próprias histórias de perda, de esperança, de recomeço. A mensagem de Helena saiu das paredes do hospital e começou a tocar o mundo. Entre as pessoas que viram a publicação, havia um homem em outro país, navegando distraído no celular, tentando esquecer a culpa que carregava. Quando leu a frase, "Olhe para a janela", sentiu o coração disparar. Era o filho de Helena. Ele reconheceu a letra. Reconheceu o jeito das palavras, o tom, o carinho. Aquele era o jeito dela de falar. Na hora, ele entendeu que era para ele. O homem ficou imóvel. Sentiu como se a mãe tivesse acabado de chamá-lo pelo nome, do mesmo jeito que fazia quando ele era criança. "Filho, vem ver o sol." Lágrimas caíram antes mesmo de ele conseguir pensar. Ele não sabia como, mas sabia o que precisava fazer. Fechou o laptop, pegou o primeiro voo de volta e partiu para casa. Enquanto isso, o hospital inteiro parecia carregar a presença de Helena. As cartas que ela havia deixado foram encontradas e entregues uma a uma. Cada pessoa que recebia uma dizia a mesma coisa. "Ela escreveu o que eu precisava ouvir." Não havia bilhete genérico, nem frase de efeito. Cada carta era pessoal, íntima, e parecia ter sido escrita no exato momento em que o destinatário mais precisava. Mas a última, a que estava sobre o travesseiro, continuava sendo a mais misteriosa. Ninguém sabia como explicar a sensação que aquela simples frase provocava. "Quando acordar, olhe para a janela." Era como se ela tivesse deixado uma senha para a fé, um lembrete para a alma. Como se dissesse: "Acorde, ainda há luz, ainda há amor." Alguns funcionários do hospital começaram a repetir a frase entre si, quase como um mantra. Quando um paciente piorava, alguém dizia: "Olhe para a janela." Quando um familiar chorava no corredor, outro repetia: "A luz sempre volta." E pouco a pouco, o hospital que sempre fora conhecido pela dor, passou a ser lembrado pela esperança. E você que está me ouvindo agora, talvez sinta um arrepio, um nó na garganta. Talvez tenha lembrado de alguém que partiu, alguém que também te deixou uma palavra, um gesto, um sinal de amor que o tempo não apagou. Se esse nome veio na sua mente agora, guarda ele aí, porque no final eu quero que você escreva nos comentários. Escreve o nome de quem te ensinou o que é fé. Pode ser mãe, pai, avó, amigo, alguém que já se foi, mas que continua te guiando, como a luz que entra pela janela. Helena pode ter deixado o mundo, mas naquele quarto, naquele instante, parecia que o amor dela tinha decidido ficar. E o que ninguém sabia ainda é que aquela carta não era a última. Ela tinha deixado algo mais, escondido, que só seria descoberto dias depois. Algo que mudaria o destino de quem a amou e de quem duvidava que milagres ainda acontecem. Agora, me conta uma coisa. Você acredita em coincidências ou acha que tudo tem um propósito? Comenta aqui embaixo a palavra propósito se acredita que o amor encontra sempre um caminho. Quero ver quantos corações ainda acreditam na força invisível que liga as pessoas, mesmo depois do adeus. E se essa história já te tocou, deixa seu like e se inscreve, porque o que vem a seguir vai provar que o amor não precisa de corpo para continuar vivo.
Amanhã amanheceu diferente no hospital. O sol parecia mais forte. A luz atravessava os corredores estreitos e frios com uma intensidade incomum. Era como se aquele lugar, acostumado à dor e ao silêncio, tivesse recebido um convite para respirar esperança. O enfermeiro Carlos, que fazia o turno da madrugada, caminhava até o quarto 207 com o mesmo ritual de sempre: checar os sinais, trocar o soro, desejar bom dia à paciente que, mesmo doente, sempre retribuía com um sorriso sereno. Mas naquela manhã, quando ele empurrou a porta com cuidado, algo nele parou. Um silêncio diferente tomou o ar. A cama estava arrumada, os lençóis impecáveis, o travesseiro afundado apenas pelo formato de quem tinha repousado ali. O monitor cardíaco estava desligado. O som do ar-condicionado era o único que insistia em preencher o vazio. Carlos chamou o nome dela, 1, 2 vezes. Dona Helena? Nenhuma resposta. Ele deu 2 passos e viu. Sobre o travesseiro, o envelope branco estava aberto e a luz da janela atravessava o quarto, iluminando exatamente o papel, como se o sol tivesse escolhido aquele ponto para pousar. Por um instante, ele ficou imóvel. O tempo pareceu parar. Ele sabia. Helena havia partido. Mas o que mais o paralisou não foi a ausência dela. Foi a presença da luz. Uma luz suave, dourada, viva. Era como se o sol tivesse decidido chegar mais cedo só para ela. Carlos se aproximou e sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele quarto onde tantos já haviam chorado parecia agora um templo. Havia paz. Uma paz que ele nunca tinha sentido em todos os anos de profissão. Com as mãos trêmulas, ele pegou a carta. O papel ainda cheirava a perfume. Aquele mesmo cheiro de lavanda que sempre vinha com Helena. As letras eram firmes, como se escritas com calma, sem pressa, sem medo. Ele leu em voz baixa, quase num sussurro, respeitando o sagrado daquele instante. Se eu partir antes do sol nascer, saiba que o amor que deixamos é o que Deus usa para acender a próxima manhã. Carlos sentiu as palavras entrarem fundo, como se não estivessem apenas sendo lidas, mas vividas. Ele respirou fundo, olhou pela janela e viu o sol invadir o quarto por completo. As cortinas se moviam com uma brisa leve, e por um segundo, ele jurou ouvir o som de uma risada suave. O mesmo riso que Helena dava quando dizia que Deus tem um senso de humor que a gente ainda vai entender. O relógio marcava 6h17, e naquele minuto, algo mudou dentro dele. As lágrimas vieram sem que ele conseguisse segurar. Ele se sentou ao lado da cama e ficou ali, em silêncio, segurando o papel, como se tivesse medo de que aquele momento escapasse. Ele sabia que estava testemunhando algo raro. Uma despedida que não doía. Uma partida que deixava paz. As outras enfermeiras chegaram logo depois e encontraram Carlos sentado, o rosto molhado, o olhar perdido na janela. Ela se foi, né? Perguntou uma delas. Ele apenas acenou com a cabeça e mostrou o bilhete. Quando a enfermeira leu, levou a mão ao peito e murmurou. Ela sabia o que ia acontecer. A notícia correu rápido pelo hospital. Médicos, técnicos, funcionários da limpeza, todos queriam ver o que Helena havia deixado. E, quando liam aquelas palavras, ninguém saía do mesmo jeito. Uma das enfermeiras mais jovens, Ana, ficou parada olhando para o sol e disse: parece que ela sabia que o amor dela ainda ia cuidar da gente. Carlos respondeu: talvez seja isso mesmo. Talvez o amor dela esteja acendendo o dia de todo mundo agora. O médico que acompanhava o caso entrou pouco depois, curioso com o movimento no corredor. Quando viu o quarto cheio e a carta sendo passada de mão em mão, ficou em silêncio. Leu as palavras, 2 vezes fechou os olhos e respirou fundo. 30 anos de medicina, e é a primeira vez que sinto que aprendi o que é cura. E naquele momento, um sentimento coletivo tomou conta de todos. Um misto de perda e gratidão. Ninguém chorava de desespero. Era um choro limpo, quase bonito. O tipo de lágrima que vem quando o coração entende algo que a mente ainda não explica. Carlos pediu para que ninguém tirasse o envelope dali. Disse que aquele travesseiro era agora um altar. E assim ficou por
Horas. As pessoas passavam, olhavam, tocavam o papel, faziam o sinal da cruz e saíam mais leves. O hospital inteiro parecia respirar um ar novo. Mas o impacto da carta não parou ali. Um dos pacientes do corredor, que sofria de depressão profunda, pediu para ver o bilhete. Quando leu, ficou quieto por um tempo. E depois escreveu no próprio caderno: "Se o amor acende o dia, então eu quero aprender a ser luz também." Ele mostrou a frase para a enfermeira e disse: "Hoje eu decidi viver." E é assim que o amor se multiplica, de forma invisível, de dentro para fora, mudando pessoas que nem se conheciam. Helena não estava mais fisicamente ali, mas a presença dela parecia ter se espalhado pelos andares. O sorriso de quem antes andava cabisbaixo voltou a aparecer. O hospital, que sempre cheirou a remédio e solidão, cheirava agora a flor e esperança. Dias depois, o enfermeiro ainda sonhava com o quarto 207. Sonhava com a janela aberta, com a luz atravessando o travesseiro, e com Helena sentada à beira da cama, escrevendo calmamente. Em um desses sonhos, ela o olhava e dizia: "Você viu? A luz sempre volta." Ele acordava chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo. O que ninguém sabia ainda é que aquela carta era apenas o começo de algo muito maior. Porque quando o filho de Helena chegou ao país, guiado por aquele chamado misterioso, ele ainda não sabia o que o esperava. A mensagem que cruzou o mundo por meio daquela carta estava prestes a se transformar num reencontro improvável, numa virada que ninguém poderia prever. E é aí que o destino começa a costurar os fios invisíveis que ligam a dor à fé, a despedida ao recomeço, o fim àquilo que a gente chama de milagre. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não termina, ele muda de forma, muda de endereço, mas nunca desaparece. E você, que está aqui ouvindo essa história, talvez já tenha sentido isso. O amor de alguém que partiu, mas ainda te visita nos sonhos, nas memórias, nos sinais. Talvez uma música que toca no momento certo, um cheiro que volta do nada, uma luz que entra pela janela bem na hora em que você mais precisa. Isso também é amor acendendo o seu dia. Se essa parte da história tocou você, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreve aqui nos comentários a frase: "A luz sempre volta." Escreve isso para que a mensagem de Helena continue se espalhando. Cada vez que alguém deixar essa frase aqui, é como se uma nova janela se abrisse para alguém que precisa lembrar que o amor ainda cura. E se você acredita que o amor atravessa até o último suspiro, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de esperança e se inscreve para continuar caminhando comigo. Porque o que vem depois dessa luz vai provar que o amor não morre, ele só muda de lugar. A história de Helena começou a atravessar as paredes do hospital de um jeito que ninguém esperava. O enfermeiro Carlos, ainda com os olhos vermelhos e a voz embargada, sentiu que precisava guardar aquele momento. Não queria deixar que a mensagem dela se perdesse com o tempo, como tantas outras histórias que o hospital engolia em silêncio. Pegou o celular com as mãos trêmulas, ajeitou o envelope sobre o travesseiro ainda marcado pela cabeça dela, e com o sol iluminando cada palavra, tirou uma foto. A imagem capturou algo impossível de explicar. A luz parecia viva, atravessando o papel e formando uma auréola suave ao redor da frase. "Se eu partir antes do sol nascer, saiba que o amor que deixamos é o que Deus usa para acender a próxima manhã." Carlos olhou a foto por um tempo, sem saber o que fazer com aquilo. Algo nele dizia que era mais do que uma lembrança. Era um chamado. Às vezes, quando o coração é tocado de um jeito tão profundo, ele entende antes da mente. E assim, sem pensar demais, ele abriu o celular e escreveu uma legenda simples, quase uma confissão. "Hoje aprendi que o amor não termina, ele só muda de forma." Em seguida, publicou a imagem. Nas primeiras horas foram poucos comentários. Colegas de profissão, alguns amigos, pessoas que se comoveram com a frase. Mas, ao longo do dia, algo começou a acontecer. O post começou a se espalhar, compartilhado por pessoas que nem conheciam o hospital, nem sabiam quem era Helena. Havia algo naquelas palavras que falava diretamente com o coração de quem lia.
Em poucas horas, a foto havia ultrapassado milhares de compartilhamentos. Gente do país inteiro escrevia coisas como: "Eu precisava ler isso hoje. Parece que essa frase foi escrita para mim. A luz dela chegou até aqui." Os comentários se tornaram uma corrente de fé, de lembranças e lágrimas. Pessoas começaram a contar suas próprias histórias. Filhos que haviam perdido as mães, mães que ainda esperavam o perdão dos filhos, pessoas que carregavam arrependimentos e encontraram naquela frase simples um pequeno alívio. O amor de Helena, sem corpo, sem voz, atravessava telas e continentes. Dentro do hospital, a repercussão foi ainda mais forte. O diretor autorizou que a carta fosse colocada num quadro de vidro na recepção principal como homenagem. A equipe começou a chamar aquele canto de A Janela de Helena. Pacientes, visitantes e até pessoas de fora começaram a ir até o local só para ver a carta. Alguns deixavam flores, outros escreviam bilhetes. Um senhor de idade avançada, que estava internado há meses e já não falava com os filhos, pediu um papel e uma caneta. Escreveu apenas: "Se eu partir antes do sol nascer, diga a eles que o amor ainda vive." E pediu para entregar a mensagem aos filhos. Era como se Helena tivesse despertado uma revolução silenciosa de afeto. E foi nesse movimento que algo extraordinário aconteceu. Entre os milhares de compartilhamentos nas redes, a foto acabou chegando a um perfil do outro lado do oceano. Um homem de aproximadamente 40 anos navegava pelo celular durante uma pausa do trabalho, tentando, sem sucesso, distrair a mente. Estava cansado, mas não de corpo, de alma. Sentia um vazio que nem o tempo, nem as conquistas haviam preenchido. Deslizava a tela sem interesse até que parou. Aquela imagem apareceu. A frase, a letra, o tom, tudo parecia familiar. Ele arregalou os olhos e sentiu o coração bater diferente. Aquela caligrafia, aquele jeito de escrever era dela. Era a mãe, Helena. Por um momento ele achou que fosse coincidência, mas as coincidências têm um jeito curioso de se parecerem com milagres quando o coração está pronto para enxergar. Leu e releu a frase várias vezes. O amor que deixamos é o que Deus usa para acender a próxima manhã. As mãos começaram a tremer. Uma lembrança o atravessou como um raio. A janela do quarto da mãe, o cheiro de lavanda, a voz dela dizendo quando ele ainda era menino: "Filho, olha o sol." Cada manhã é o jeito de Deus dizer que a gente ainda tem chance. Ele deixou o celular cair sobre a mesa e ficou em silêncio. Lágrimas começaram a escorrer sem aviso. O arrependimento veio como uma onda. Fazia mais de 7 anos que ele não falava com a mãe. 7 anos de orgulho, de promessas adiadas, de mensagens não enviadas. E agora, diante daquela frase, ele sentiu como se ela estivesse falando com ele, como se aquela carta tivesse atravessado o tempo e o mar para encontrá-lo. O homem levantou de repente, como quem desperta de um sonho. Sentou-se no chão e ficou ali por um tempo, respirando entre soluços. Depois, abriu o e-mail e digitou rapidamente: "Preciso de um voo urgente para o Brasil." Não sabia o que encontraria, nem se chegaria a tempo, mas sabia que precisava ir. Enquanto isso, a notícia da carta já havia se tornado uma reportagem. Programas de TV, rádios locais, páginas de jornal começaram a falar da carta que acendeu o amanhecer. Pessoas mandavam mensagens ao hospital pedindo cópias, queriam ler, tocar, sentir aquela energia. As enfermeiras imprimiam as palavras e deixavam nos corredores. Algumas colocavam nos bolsos dos uniformes, como um amuleto. Helena, sem estar mais ali, tinha virado símbolo de algo maior. Era como se a partida dela tivesse acendido uma chama coletiva, uma lembrança de que a fé e o amor ainda podiam curar. Gente que nunca acreditou em nada começou a orar. Casais que estavam brigados voltaram a se falar. Filhos que tinham se afastado dos pais decidiram visitar no fim de semana. O bem começou a se espalhar, silencioso e firme, como a luz do sol que entra pelas frestas, mesmo quando a janela está quase fechada. Quando o filho de Helena pousou no Brasil, já era noite.
Ele saiu do aeroporto sem dizer palavra, com o coração acelerado e um nó na garganta. Pegou um táxi e, enquanto o carro atravessava a cidade, ele olhava as janelas iluminadas e lembrava da mãe. Quando acordar, olhe para a janela. A frase não saía da cabeça. Era como um chamado, uma batida suave que vinha do alto, insistente. Naquela madrugada, o motorista, percebendo o olhar distante do passageiro, perguntou se ele estava bem. "Vou visitar minha mãe", respondeu. E então, com a voz embargada, completou: "Mas talvez ela já tenha ido antes de eu chegar." O motorista apenas assentiu, como quem entende mais do que pode dizer. Enquanto o carro seguia pelas ruas vazias, o homem se lembrou da última conversa com a mãe. Lembrou da raiva boba, das palavras duras, da porta que se fechou com força. Lembrou da mensagem não respondida, do "depois eu ligo", que nunca veio. A culpa apertava, mas algo dentro dele dizia que ainda havia um propósito, que se aquela carta chegou até ele, era porque o amor dela ainda o chamava. Quando o carro virou a esquina do hospital, ele sentiu uma paz estranha, como se ela já soubesse que ele viria. E é aqui que a história começa a se entrelaçar entre o arrependimento e o perdão, entre o peso da culpa e a leveza de quem entende que o amor verdadeiro nunca se perde, só muda de forma. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa parte da história te fez lembrar de alguém que você ama, alguém com quem talvez precise conversar, escreve o nome dessa pessoa nos comentários. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, alguém que está longe ou alguém que já partiu. Escreve: ainda dá tempo se você acredita que o amor sempre encontra um caminho, mesmo quando parece tarde. E se essa história já tocou algo aí dentro de você, deixa o seu like e se inscreve no canal para seguir comigo até o fim dessa jornada. Porque o que vai acontecer quando esse filho abrir a carta da mãe é algo que nenhuma palavra consegue preparar completamente. O voo aterrissou em São Paulo numa madrugada abafada, dessas em que o ar parece pesado demais para respirar. O homem desceu do avião carregando apenas uma mala pequena e uma bagagem invisível de arrependimento e pressa. Ele não lembrava da última vez em que havia corrido tanto, nem da última vez em que havia sentido tanto medo de chegar tarde demais. Cada passo pelo corredor do aeroporto parecia uma mistura de fé e desespero. Quando o motorista do táxi perguntou o destino, ele respondeu quase sem voz: "Hospital Santa Clara, por favor. É urgente." Durante o trajeto, as luzes da cidade passavam rápidas pela janela, refletindo em seus olhos marejados. Em cada farol vermelho, ele lembrava da mãe, da voz doce chamando seu nome quando ele ainda era menino, do cheiro de bolo saindo do forno, das cartas que ela costumava escrever com palavras simples, mas cheias de verdade. Lembrou do dia em que se afastou, das brigas sem sentido, da frieza de mensagens não respondidas. O silêncio que ele escolheu, agora, gritava dentro dele. O arrependimento é um tipo de dor que não se localiza no corpo, ele corrói a alma. Chegou ao hospital pouco antes do amanhecer. O porteiro o reconheceu pelo nome. "O senhor é o filho da dona Helena, não é?" Ele apenas assentiu, o olhar fixo na porta de entrada. Foi conduzido até o corredor principal, e o som dos passos ecoando pelo chão polido parecia uma contagem regressiva. Cada segundo doía. Quando o elevador se abriu, ele viu a placa, quarto 207. As letras pequenas pareciam pesadas demais para ler. A enfermeira Ana, aquela mesma que cuidava de Helena com tanto carinho, estava ali segurando um envelope. Ao vê-lo, ela levou a mão ao peito e respirou fundo. "Ela te esperou até o último instante", disse. O homem sentiu o chão sumir sob os pés. Ana o abraçou e por um momento ele deixou o peso desabar. Chorou como quem finalmente se permite ser filho outra vez. Ela o conduziu até o quarto. O sol começava a nascer e a janela estava entreaberta. A luz atravessava o ambiente com a mesma força de antes, tocando o travesseiro onde a mãe dormira pela última vez. Sobre ele, o envelope branco ainda estava ali, aberto, a letra delicada e iluminada. Ele se aproximou devagar, tocou o papel com as pontas dos dedos e sentiu o perfume de lavanda.
O mesmo cheiro que sempre anunciava a presença dela. A enfermeira, com a voz trêmula, disse: há algo que o senhor precisa ver. Abriu uma pasta e mostrou um documento dobrado. O último exame que Helena havia feito, apenas um dia antes de partir. É estranho, ela murmurou. Nenhum de nós entendeu o que aconteceu. O homem olhou para o papel, tentando entender o que via. As imagens, os números, as anotações médicas, tudo indicava o impossível. O tumor, aquele que era inoperável, que havia tomado o corpo inteiro, simplesmente havia regredido. Não por tratamento, não por medicamento, não por intervenção médica. No relatório, uma única observação, sem explicação clínica aparente. Lesão inativa. O médico entrou em seguida, com um semblante misto de espanto e reverência. Eu mesmo revisei os exames, disse. Nunca vi nada igual. Foi como se alguém tivesse feito o impossível. Ela parecia estar curada, mas partiu no dia seguinte. O filho ficou parado, sem saber se sorria ou chorava. Um nó subiu à garganta. Então ela se curou. E mesmo assim, foi embora? O médico assentiu com a voz baixa. Às vezes, o milagre não é curar o corpo, é curar o coração que volta. Essas palavras ficaram ecoando no ar, como um sussurro vindo de outro lugar. O homem se sentou ao lado da cama e ficou olhando pela janela. Lá fora, o sol já estava alto, e o vento balançava suavemente as cortinas. Fechou os olhos e, por um instante, teve a sensação de ouvir a voz dela, doce, tranquila, dizendo o que sempre dizia. Olhe para a janela, filho. A luz sempre volta. Ele abriu o envelope e encontrou uma nova carta. A última. A letra era dela, firme, cheia de ternura. Se você está lendo isso é porque a saudade venceu o orgulho. E isso já é um milagre. Eu te esperei até o fim, mas agora sei que não existe fim para quem ama. Quando sentir saudade, olhe para a janela. O sol que te toca é o mesmo que me alcança. E se eu não estiver lá para te abraçar, lembra, o amor que deixamos é o que Deus usa para acender o amanhã. As lágrimas desceram sem pressa. Cada palavra parecia limpar anos de distância, de culpa, de silêncio. Ele segurou o papel com força, como quem segura uma segunda chance. Ficou ali por longos minutos, até perceber que não sentia mais o peso que carregava quando chegou. Havia algo diferente no ar, uma leveza que ele não sentia há anos. Ana observava de longe, emocionada. Ela falava muito do Senhor, disse. Dizia que o amor não precisa de presença para continuar cuidando. O homem olhou para ela e sorriu com gratidão. Eu acho que agora entendi o que ela queria dizer. Nos dias seguintes, ele começou a visitar o hospital todos os dias. Levava flores para o quarto da mãe. Conversava com os pacientes. Contava a história da carta. O hospital, antes um lugar de despedidas, passou a ser um lugar de recomeços. Pessoas iam até lá só para ver a janela, para sentir a energia daquele espaço. Alguns diziam sentir o cheiro de lavanda. Outros afirmavam ouvir um som suave, como se alguém estivesse escrevendo. A notícia do milagre de Helena se espalhou ainda mais. Igrejas começaram a citar o caso. Repórteres buscavam entrevistas. E o filho dela, que antes fugia de qualquer exposição, agora falava com humildade. O milagre não foi a cura. O milagre foi o reencontro. Foi o amor que atravessou a distância e fez meu coração voltar para casa. Ele passou a escrever também. Cartas para a mãe, cartas para si mesmo, cartas que deixava no hospital para estranhos lerem. As pessoas começaram a responder, a deixar bilhetes, a agradecer por terem encontrado força naquela história. O bem continuava se multiplicando, de forma silenciosa e poderosa, do mesmo jeito que Helena teria querido. E todas as manhãs, ele voltava ao quarto. 207. Sentava-se na mesma cadeira em que ela costumava escrever e ficava olhando o sol nascer. Às vezes ficava em silêncio. Às vezes sussurrava uma oração. Uma vez, escreveu no vidro da janela embaçada. Ela curou o que ninguém via. E foi nesse instante que entendeu. O maior milagre não estava no corpo, estava no amor que o curou por dentro. Agora, olhando para a janela,
Ele sorria com a certeza de que o amor da mãe nunca havia partido. O vento que passava parecia trazer a presença dela, o mesmo calor de quando ele era criança. E enquanto o sol iluminava o quarto, ele dizia baixinho: "A senhora conseguiu, mãe. O seu amor acendeu o meu dia. E você que está ouvindo essa história, talvez também tenha alguém que acendeu o seu dia quando tudo parecia escuro. Talvez uma pessoa que te ensinou o que é fé, o que é esperança, o que é amor de verdade. Se esse nome veio na sua mente agora, escreve aqui nos comentários. Escreve o nome dessa pessoa. E se quiser, deixa junto a frase: o amor cura. Cada comentário é como mais uma janela se abrindo, mais uma manhã acendendo dentro de alguém que precisa lembrar que o amor é o milagre mais silencioso e mais poderoso que existe. E se essa parte da história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve para continuar comigo, porque o que vai acontecer depois desse reencontro vai te fazer acreditar que a morte é só uma pausa e que o amor é para sempre. O quarto já não era mais o mesmo. Depois de tantos dias indo e voltando, o filho de Helena sentia que aquele espaço havia se transformado num lugar sagrado, um ponto entre o céu e a terra. As flores que ele trazia começavam a perfumar o ambiente, e a luz do sol que atravessava a janela, sempre no mesmo horário, parecia dançar pelo quarto como se soubesse exatamente onde tocar. Havia serenidade ali, mas também um mistério que ainda não havia sido revelado por completo. Certo dia, enquanto conversava com a enfermeira Ana, ela comentou que os pertences pessoais de Helena estavam guardados numa pequena caixa de madeira no setor administrativo do hospital. "É costume", explicou. "Guardamos objetos importantes até que a família possa levar. Tem um lenço, um rosário, alguns papéis." O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu algo apertar o peito. Uma sensação estranha, como se houvesse algo lá dentro que ainda o esperava. Pediu para ver a caixa. Foi conduzido até uma sala discreta, no final do corredor, onde uma prateleira abrigava dezenas de caixas, iguais, cada uma com um nome e uma data. A de Helena estava na segunda fileira, marcada com uma etiqueta azul. Quando o funcionário entregou a ele, algo dentro do filho tremeu. A caixa era leve, mas o peso emocional parecia impossível de carregar. Ele segurou por alguns segundos antes de abri-la. Respirou fundo. "Mãe, se ainda há algo que eu precise entender, me ajuda agora", sussurrou. Ao levantar a tampa, o cheiro familiar de lavanda escapou como uma lembrança viva. Lá dentro, ele encontrou o rosário com o qual ela costumava rezar todas as noites, uma pequena Bíblia com páginas gastas e o lenço branco que ela usava para cobrir os ombros nas missas. Ao lado, dobrada com precisão, havia uma carta diferente. O envelope era amarelo, mais envelhecido, e nela estava escrito com letras firmes e bem centradas: "Para meu filho quando ele voltar." O coração dele disparou. Por um instante não teve coragem de abrir. O ar parecia preso dentro do peito. As lágrimas vieram antes mesmo da leitura. Era a primeira vez depois de tantos anos que ele via seu nome escrito pelas mãos dela. Um nome que ele tentou apagar da própria culpa e que agora voltava como um abraço. Com dedos trêmulos, ele abriu o envelope e retirou de dentro uma única folha e uma fotografia. Na foto estavam ele e a mãe, sentados no quintal de casa, rindo de algo que só os dois sabiam. Era uma imagem simples, mas carregada de tudo o que o tempo não conseguiu apagar. Amor, cumplicidade, inocência. O olhar dela parecia falar diretamente com ele. Aquele olhar que dizia: "Eu sei de tudo, mas te amo mesmo assim." Então, ele leu as palavras escritas no papel. Eram poucas, mas cada uma delas parecia feita para atravessar o tempo e o arrependimento. "Agora você pode voltar para casa." Simples assim. Nenhuma cobrança, nenhum discurso, nenhuma dor. Apenas uma permissão, uma libertação. Ele levou a carta ao peito e fechou os olhos. Chorou como não chorava desde a infância. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se a voz dela ecoasse dentro do quarto, suave, firme, amorosa. Voltar para casa. 3 palavras que para ele
significavam muito mais do que um endereço. Era voltar para si mesmo, voltar para o amor que sempre o esperou, mesmo quando ele escolheu se afastar. O choro se transformou em riso nervoso, um riso cheio de emoção, desses que vêm quando o coração se reconcilia com a própria história. Ele segurou a foto com as duas mãos e, por um momento, teve certeza de que ela estava ali, sentada ao seu lado, olhando para ele, sorrindo como na imagem. E então ele falou baixinho, quase num sussurro: "Eu voltei, mãe. Tô em casa." A enfermeira, que observava discretamente da porta, não conteve as lágrimas. O ar parecia mais leve, o ambiente iluminado. Era impossível não sentir que algo sagrado acabara de acontecer. Aquele reencontro, mesmo entre mundos diferentes, tinha um poder que nenhuma explicação humana poderia traduzir. O filho guardou a carta dentro do peito, literalmente. Dobrou o papel com cuidado, colocou dentro da carteira e disse: "Ela vai comigo para onde eu for." Ao sair da sala, passou novamente pelo corredor e olhou para a janela do quarto 207. O sol entrava com a mesma força de sempre. Ele sorriu, fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Nos dias seguintes, aquela carta se tornou símbolo de esperança para muitos. O hospital decidiu deixar uma cópia no mural onde estava a primeira mensagem de Helena. As pessoas que passavam por ali paravam, liam e ficavam em silêncio. Algumas saíam chorando, outras com um sorriso, outras escreviam bilhetes e deixavam ali agradecendo. "Agora você pode voltar para casa." Virou uma espécie de mantra, uma frase que atravessou as redes, os noticiários e o coração de quem precisava de perdão. Em pouco tempo começaram a chegar mensagens de diferentes lugares do país. Gente que decidiu se reconciliar com a família depois de anos. Pessoas que resolveram visitar os pais. Irmãos que voltaram a se falar. A história de Helena e do filho virou um lembrete de que o amor tem um poder que vai além do tempo, da distância e até da morte. E o filho dela, agora mais sereno, começou a visitar lugares que marcaram a vida dos dois. Foi até a casa onde cresceu, ainda de pé, com as paredes descascadas, mas carregada de lembranças. Sentou-se no mesmo quintal onde a foto havia sido tirada. O vento balançava as folhas da mangueira e ele jurava ouvir o som da risada dela entre os galhos. De repente, um raio de sol atravessou o céu, nublado, e pousou exatamente no lugar onde ela costumava sentar. Ele fechou os olhos e sorriu. "Sim, mãe, eu voltei para casa." E nesse instante, o arrependimento se transformou em gratidão. O silêncio virou oração. A dor deu lugar à paz. Era como se o tempo tivesse parado apenas para que aquele amor pudesse ser selado de novo, não com palavras, mas com presença. Porque o amor verdadeiro, quando é real, nunca parte de vez. Ele apenas muda de endereço e continua cuidando da gente, lá de cima, com o mesmo carinho de sempre. Você já sentiu algo assim? Já teve a sensação de que alguém que se foi ainda te acompanha de algum jeito em pequenas coisas, em sinais que só você entende? Se sim, escreve aqui nos comentários. Escreve "eu senti" ou escreve o nome dessa pessoa. Cada nome é uma homenagem. Cada palavra é um pedaço de amor deixado no caminho. E se essa parte da história te tocou, se o coração apertou e você lembrou de alguém, deixa o seu like e se inscreve para continuar comigo, porque o que vai acontecer depois dessa revelação vai te mostrar que o amor, quando é verdadeiro, não se apaga com o tempo. Ele se transforma em luz e volta para casa com a gente. O tempo passou, mas o sentimento que Helena deixou não se apagou. O filho, agora mais maduro e em paz, caminhava com passos lentos pelo mesmo corredor do hospital que, semanas antes, havia sido o cenário de sua maior dor e também de sua maior transformação. As pessoas o cumprimentavam com sorrisos e olhares de respeito, como se vissem nele um reflexo da própria Helena. O quarto 207 continuava lá, iluminado pela mesma janela, e o sol ainda insistia em entrar com a mesma força, espalhando uma luz dourada que parecia tocar cada canto do lugar. Era impossível entrar naquele quarto e não sentir algo diferente. Havia uma energia ali que não podia ser explicada com palavras. Alguns diziam que era fé,
outros chamavam de presença. Mas quem já tinha perdido alguém sabia. Era amor. Um amor que não coube no corpo, que não se calou com o silêncio, que não partiu com o último suspiro. Era o tipo de amor que se estende, que continua, que se recusa a morrer. O filho de Helena se aproximou da cama vazia, colocou a mão sobre o travesseiro e fechou os olhos. Sentiu o coração bater com calma, um ritmo sereno, quase em sintonia com o som distante dos passos no corredor. Lembrou da carta, da foto, das palavras simples que mudaram tudo. Agora você pode voltar para casa. Ele respirou fundo e sussurrou como se falasse com ela. Mãe, você conseguiu. O amor que deixou aqui ainda está acendendo o dia de muita gente. Do lado de fora, na recepção, o mural com as cartas de Helena continuava a crescer. As pessoas que visitavam o hospital deixavam suas próprias mensagens. Bilhetes, orações, promessas, frases escritas em papéis coloridos, todas inspiradas nas palavras dela. Cada folha colada ali contava uma história. Cada letra parecia carregar um pedaço de fé. E o mais bonito é que ninguém ia embora vazio. Sempre saíam, diferentes, mais leves, com os olhos marejados e o coração cheio. Uma senhora que perdera o marido leu a carta e escreveu: Eu achava que tudo tinha acabado, mas agora entendo que o amor dele ainda vive em mim. Um menino de 12 anos, cuja mãe lutava contra uma doença, deixou um bilhete pequeno. Eu acredito que a luz sempre volta. E ao lado, uma enfermeira que trabalhou com Helena escreveu: As palavras dela mudaram o hospital e mudaram a gente. O filho começou a perceber que a presença da mãe havia se multiplicado. O que antes era uma dor só dele, virou uma chama que tocava outras vidas. E essa é a verdadeira natureza do amor. Ele não se esgota, ele se expande. Quando é genuíno, o amor encontra meios de continuar. Em gestos, em memórias, em palavras, em olhares. E até em simples atos de bondade que a gente nem percebe que aprendeu com quem partiu. Uma tarde, sentado na praça em frente ao hospital, ele olhou o céu e sentiu o vento bater no rosto. Era o mesmo vento que entrava pela janela do quarto da mãe, o mesmo que movia as cortinas no dia em que ela se foi. E foi ali, naquele instante, que ele entendeu de forma definitiva. O amor não termina quando alguém parte. O amor se transforma em tudo o que fica. Ele se torna o nascer do sol depois da noite mais escura, o sorriso que escapa em meio à saudade, a coragem de seguir em frente mesmo quando o coração ainda dói. Quantas vezes você já sentiu que alguém que partiu ainda estava ali, te acompanhando de alguma forma? Às vezes é um perfume que surge do nada, uma música que toca no momento certo, uma lembrança que chega quando você mais precisa. São sinais, pequenos lembretes de que o amor continua trabalhando silenciosamente, abrindo caminhos, protegendo, curando, ensinando. O amor é a única coisa que vence o tempo, e é por isso que as histórias como a de Helena tocam tanto. Porque, no fundo, todo mundo já amou alguém o bastante para entender o poder que existe em não desistir, mesmo depois do adeus. O filho dela começou a fazer algo bonito. Escrevia cartas para desconhecidos. Ele deixava pequenos bilhetes em praças, paradas de ônibus, bancos de igreja, sempre com frases simples, mas carregadas de significado. A luz sempre volta. O amor cura. O recomeço mora na fé. Ele dizia que era o jeito dele de continuar o que a mãe começou. E as pessoas que encontravam esses bilhetes compartilhavam nas redes, escreviam de volta, contavam histórias de superação, de reconciliação, de perdão. A semente que Helena plantou continuava florescendo, mesmo depois que ela partiu. No hospital, os enfermeiros contavam que, às vezes, durante as madrugadas, o corredor ficava tomado por um cheiro suave de lavanda. Alguns diziam que era imaginação. Outros sorriam e diziam: é ela passando para ver se está tudo bem. E todos os dias, ao nascer do sol, a luz entrava pela janela do quarto 207, sempre no mesmo ângulo, sempre na mesma intensidade. Até quem não acreditava em milagres passou a acreditar em algo maior. O filho, agora transformado, começou a visitar pessoas doentes, compartilhar palavras de conforto, ler trechos das cartas da mãe.
Ele descobriu que não precisava ser religioso para espalhar fé, bastava ser humano. E o mais bonito era ver que, enquanto ele ajudava os outros, ele mesmo se curava um pouco mais. A dor deu lugar à gratidão, o arrependimento virou aprendizado, e o vazio se transformou em propósito. Porque o amor faz isso. Ele pega o que foi despedaçado e transforma em algo novo. O amor é o que dá sentido à dor, o que transforma a perda em recomeço, a ausência em presença. E é por isso que as histórias como essa não acabam. Elas apenas mudam de tom, de voz, de tempo. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo tudo isso. Porque de alguma forma essa história encontrou você, no momento certo, na hora exata em que seu coração precisava lembrar que ainda existe luz, mesmo quando tudo parece escuro. E se nesse momento você sentiu algo diferente, se uma lembrança te visitou, se alguém especial passou pela sua mente, então escreve aqui nos comentários. Escreve o nome dessa pessoa ou simplesmente a frase, o amor continua. Porque é isso que eu quero que você leve com você. O amor não termina com o último suspiro. Ele continua nas cartas que deixamos, nas palavras que dissemos, nas pessoas que voltam e nas manhãs que ainda nascem. E se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor é mais forte do que o tempo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar disso e se inscreve para continuar caminhando comigo. Porque o que vem a seguir é o desfecho de tudo isso, e talvez o pedaço mais bonito dessa história. Se você chegou até aqui, respirando fundo a cada parte dessa história, talvez algo dentro de você também tenha despertado. Talvez uma lembrança, uma saudade, um arrependimento, ou simplesmente aquele desejo profundo de fazer as pazes com o tempo. É nesse momento que eu quero que você se imagine, só por folha de papel nas mãos. Pense bem, se você pudesse escrever uma carta hoje, uma carta como a de Helena, cheia de verdade, de emoção, de tudo aquilo que ficou engasgado, para quem seria? Feche os olhos e se imagine escrevendo. Esqueça o que o orgulho diz. Esqueça o medo de parecer vulnerável. Escreve como se essa fosse sua última chance de dizer o que realmente importa. Porque, às vezes, a vida não espera. Ela passa rápido, silenciosa, e a gente perde a oportunidade de falar o que o coração sente. E no fim, são as palavras não ditas que mais doem. Pode ser para alguém que ainda está aqui, do seu lado, mas que você já não olha da mesma forma. Pode ser para alguém que partiu e deixou saudade. Pode ser para alguém que você magoou, ou que te feriu, mas que ainda ocupa um espaço dentro de você. Ou talvez seja uma carta para si mesmo, para essa versão sua que tenta seguir em frente, mas que ainda carrega o peso do que ficou para trás. A verdade é que todos nós temos uma carta não escrita. E hoje, você tem a chance de começar a colocar essas palavras para fora. Não precisa de papel de verdade. Pode ser aqui, agora, nos comentários. Escreve o nome dessa pessoa. Pode ser só o primeiro nome, pode ser um apelido, pode ser um símbolo, uma palavra que só você entende. Escreve com o coração. Escreve como se a pessoa pudesse te ouvir através da tela. E se preferir, deixa a frase "ainda dá tempo", porque sempre dá. Sempre há tempo para recomeçar, para perdoar, para agradecer, para lembrar. Helena provou isso. Ela mostrou que o amor é o único elo que nem o tempo nem a morte conseguem romper. Talvez a tua carta seja exatamente o que alguém aí fora está precisando ler. Quantas pessoas estão agora, do outro lado da tela, esperando um sinal para acreditar de novo? Uma simples palavra pode acender a esperança que faltava em alguém. Uma história compartilhada pode salvar um coração cansado. É por isso que eu te peço, de verdade, compartilha esse vídeo. Envia para aquela pessoa que você ama, para quem já te fez chorar, ou para quem te ensinou o que é amor. Talvez essa seja a carta que ela precisava receber hoje. E eu sei, muita gente vai assistir a esse vídeo e pensar, mas eu não sei o que escrever. E tudo bem, porque às vezes o silêncio também fala. O importante é sentir, é deixar o coração lembrar,
É se permitir olhar para dentro e entender que o amor nunca foi fraqueza. O amor é a maior força que existe. É ele que cura, que reconstrói, que transforma. Histórias. Se você sentiu vontade de abraçar alguém agora, não espera. Manda uma mensagem. Liga. Escreve. Faz esse gesto hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais para dizer eu te amo. Mas nunca é cedo demais para dizer eu voltei. E se você está aqui comigo, é porque essa história encontrou um espaço dentro de você. Um espaço que talvez estivesse adormecido, esperando ser tocado de novo. Então deixa eu te pedir uma coisa. Não sai daqui sem deixar um pedacinho seu nessa história. Deixa um comentário. Escreve o nome de quem mora no seu coração. Escreve a palavra fé, se você acredita que o amor continua. Escreve luz, se você quer se lembrar todos os dias de olhar para a janela, mesmo quando o céu estiver nublado. Porque cada comentário aqui embaixo é uma nova carta sendo escrita. Cada palavra que você deixa é uma forma de espalhar o amor que Helena começou. A gente nunca sabe quem vai ler, quem vai se emocionar, quem vai ser tocado pelo que você escrever. Mas uma coisa eu te garanto. Alguém vai. E se esse vídeo te fez sentir, te fez lembrar, te fez respirar diferente, então deixa o seu like. Não por mim, mas por essa mensagem para que ela alcance mais corações. O algoritmo do YouTube entende o que o amor faz. Quando você curte, comenta e compartilha, ele mostra essa história para outras pessoas. E isso é lindo, porque o amor continua viajando, encontrando quem precisa dele. Aperta o botão de inscrever-se para ficar comigo nas próximas histórias. Cada vídeo que eu trago aqui é feito para tocar fundo, para lembrar que a vida ainda é feita de fé, recomeço e perdão. E você faz parte disso. Você é o motivo dessa mensagem continuar. Então me promete uma coisa. Quando esse vídeo acabar, olhe para a janela, respira fundo e lembra que o sol vai nascer amanhã, como sempre. Porque o amor que deixamos, o amor que Helena deixou, é o mesmo amor que Deus usa para acender a próxima manhã. Agora é a sua vez. A história dela te encontrou, e talvez a sua história seja a próxima a inspirar alguém. Escreve a sua carta, escreve o seu nome. Escreve o que o coração mandar. E não esquece, compartilha. Porque pode ser que esse vídeo seja para alguém exatamente a carta que faltava para reacender a fé. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você. E eu sei que quando algo toca o coração, não é por acaso. Então, eu quero te pedir um favor simples, mas muito importante. Se essa mensagem te emocionou, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é uma nova história real de fé, perdão e recomeço. Histórias que aquecem a alma, que fazem a gente refletir e, principalmente, lembrar que o amor ainda é o que move tudo. Aproveita e deixa o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E é assim que a gente espalha o bem, juntos, um clique de cada vez. E para quem chegou até o final, eu quero te convidar a deixar uma marca especial aqui nos comentários. Escreve: eu acredito no amor. Essa frase vai mostrar que você faz parte dessa corrente de fé, que você também acredita que o amor nunca acaba, ele só muda de forma. Vamos encher os comentários dessa frase e transformar esse vídeo num espaço de luz, esperança e conexão. E antes de ir, dá uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Eu tenho certeza que ele vai tocar o seu coração tanto quanto esse. Talvez até mais. Clica e continua comigo nessa jornada de histórias que curam, inspiram e lembram a gente de uma verdade simples mas poderosa. O amor sempre volta.